Foi me pedido pelo amigo Cido para que eu falasse alguma coisa sobre o começo do trabalho aqui desta igreja, e não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando de voltar a falar com vocês. Nós estamos vivendo, hoje, nós estamos no mês de outubro. Outubro é o mês da Reforma, e este ano comemoramos 500 anos da Reforma. Os principais pilares da Reforma foram somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, e a Deus toda a honra e toda a glória. E esse era o objetivo nosso naquela época, e foi dos reformadores também, de que eles tinham que levar a igreja de volta à Bíblia. E esse era o objetivo nosso naquela época do trabalho, era levarmos Cristo às pessoas que não conheciam ainda. E aí nós começamos com esse trabalho lá no Conjunto Mr. Thomas. Foi uma época muito boa. E se essa igreja hoje ainda existe aqui, é sinal que nós lá em 1992, que foi quando começou o trabalho, nós estávamos no caminho certo. Naquela época nós começamos lá na casa da Dona Rod, lá do Elias, e pessoas vinham e tal, pessoas gostavam do trabalho, daí pedi que as reuniões fossem nas suas casas. Foi de onde nós fomos aí para a casa do seu Mário, da Dona Alice, da Dona Laura, Dona Marla, o Cido, o Ronaldo, o Ugni e outros irmãos. Se eu esquecer o nome de pessoas aqui durante esse período, vocês me desculpem, mas é que eu já fiz 18 anos aí, sabe como é que é, a gente acaba esquecendo as coisas. Mas o que era bom é o seguinte: essas reuniões eram sempre reuniões inspirativas, reuniões onde a gente aprendia muito da palavra de Deus, onde a gente sempre tinha a oportunidade de orar pelas pessoas. E se esse trabalho que hoje está completando aí para mais de 20, 25 anos mais ou menos, é sinal que nós estávamos no caminho certo. O Senhor sempre foi nos abençoando, foi nos agraciando, o trabalho hoje continua crescendo. E naquela época as reuniões eram semanais, mas como a palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo 2, e ela fala que eles perseveravam unânimes na doutrina, no partir do pão, e sempre louvando a Deus e caindo na graça do povo. E aí o texto termina assim: e dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E como o trabalho começou a crescer, a gente precisava de um local maior para poder a gente se reunir. E foi onde surgiu a ideia de nós procurarmos um local para alugar ou para ficarmos lá. E aí deram a ideia em conversa de que nós fôssemos para a escola. Aí nós fomos para a escola, eu não lembro o nome da escola lá agora, mas eu sei que nós fomos procurar a professora Dora, que era diretora na época, e ela prontamente nos franqueou, nos liberou a escola para que a gente usasse nos finais de semana. A gente chegava lá nos domingos, era para usar lá aos domingos. A gente chegava lá aos domingos e tinha que arrumar, as carteiras estavam arrumadas como fosse para a sala de aula, nós colocávamos elas como fossem para uma igreja. Colocávamos as carteiras, aí ligávamos o retroprojetor, tinha que arrumar a carteira, ligar som, uma série de coisas. Nós tínhamos uma estruturazinha até boa. Naquela época eu pude contar com o apoio dos meus dois filhos, o Flávio e o Thiago, que me ajudaram no louvor, né? Enquanto eu trabalhava ali com as crianças, a gente podia... Eu trabalhava com os adultos e a Marilda ia trabalhando com as crianças, fazendo aquilo que ela sempre soube fazer de melhor, que é ser professora. E ela foi agraciada por Deus com esse dom e sempre trabalhou muito, muito nessa área. E até aí os meninos aí, o Guinezinho, a Elisângela, o Filipinho, né? São pessoas que passaram, que foram alunos dela e que hoje estão aí. Sem lembrarmos também depois do Wilkerson, que já é lá na igreja, que foi aqui na igreja. O Wilkerson vinha sozinho, ele era pequeno, ele vinha sozinho, era bonito a gente ver. Depois nós compramos um pandeirozinho para ele e ele começou a ajudar no louvor. Então o trabalho foi desenvolvendo dessa forma. Mas também tem outro casal que eu não poderia deixar de mencionar, que é o Mário e a Regina, que também tinham as vozes muito bonitas e tudo, e vinha nos ajudar também no louvor. Depois nos ajudou financeiramente na época da compra do terreno. A Igreja Boas Novas mandava sempre seminaristas, o pastor vinha aos domingos, às vezes para administrar ceia, tudo. Então a gente tinha um apoio bem legal lá do pessoal da igreja. Nós tínhamos também cultos de evangelização ao ar livre,
Tivemos não lembro, mas foi um ou dois lá na área do Ugni ali. Depois nós fizemos também lá embaixo no Lindóia, lá perto daquela padaria lá, um caminhão de som, fizemos propaganda. Foi assim bem legal. A gente tinha que falar de Jesus para as pessoas e foi uma das formas que a gente achou e estava dando certo. Não poderia deixar de mencionar o apoio incondicional, fantástico, que foi nos dado pelo pastor Clóvis Galvão. Se a igreja está construída nesse local hoje, o pastor Clóvis Galvão foi um dos maiores incentivadores e colaboradores e foi atrás para saber de quem era o terreno, como fazíamos para adquiri-lo, fomos atrás de verba, aquelas coisas todas. Então nós queremos o nosso agradecimento primeiramente a Deus, claro, mas pastor Clóvis foi um dos incentivadores. Vivemos momentos assim inesquecíveis aqui junto a esta igreja. Foi muito gostoso, foi um tempo indescritível, né? Só a gente que passou. Eu sei que eu ensinei muito naquela época, Deus me usou naquela época, eu sei disso. Mas eu aprendi muito com vocês também. Eu ensinei, mas também aprendi muito. Então eu tenho que louvar a Deus por isso, porque por esse tempo aí que a gente pôde passar. E se a gente está vendo o trabalho hoje como está, pessoas já foram salvas aqui nesse trabalho, depois que eu fui embora, o trabalho permaneceu, outros pastores vieram, mas foi tudo porque todos nós trabalhamos sempre no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Somente a Escritura, que é a única regra de fé e prática para todos nós. Somente a fé é a fé que nos leva a Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, graça incondicional que nos salva. Só Jesus Cristo salva, deve ser a nossa mensagem, deve continuar sendo a mensagem desta igreja. Olá pessoal, que saudade que eu tenho de todos vocês. Eu também fico muito feliz por saber que vocês deram continuidade no trabalho que nós iniciamos. E um abração para todos. Fiquem com Deus. Beijo! Essa é a nossa neta. Olha aí, ó. Olha aí o jovem que eu falei para vocês que me ajudou naquela época. Esse é o Flávio. Na época ele era pequeno. Tem inclusive uma foto onde ele aparece tocando, ele, o Thiago. Sim. Não tem? É tem, bom. Né? Ó, gente, quem tem filho aí, bota para trabalhar que não faz mal não. Põe para trabalhar na obra lá e fazer parte dessa história aí é muito importante. E a gente tem que fazer as coisas para Deus mesmo e ensinar os meninos no caminho é ensinar a trabalhar, porque Deus falou pra gente trabalhar, não tem moleza não. É pra ficar parado não. Tem que carregar a caixa de som, tem que fazer... Carregou fazer muita café, caixa de som. É isso aí. Seu Mário, de saudosa memória, nos ajudou muito na época, ele fazia questão de levar o reto projetor pra casa. Isso, era São muito histórias bom. muito boas. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Bom trabalho aí, gente. Tchau, tchau.